Olá, espertos! Hoje eu vou falar sobre a história das fraudes e alguns dos jargões mais conhecidos do meio. Desde as origens da civilização, há milhares de anos, existem na vida das pessoas e no mundo dos negócios aqueles golpistas e trapaceiros que se dedicam em pôr em prática vários tipos de fraudes, armadilhas, sistemas e esquemas para enganar e roubar o próximo de boa fé. Neste vídeo, tratarei de algumas fraudes da antiguidade e sobre a terminologia e os jargões do meio. Então fique ligado. O Código de Hammurabi é de aproximadamente 1750 a.C., um dos mais antigos conjuntos de leis já encontrados da humanidade, já definia alguns casos de fraudes e suas punições. Como, por exemplo, existia a Lei 265, em que era escrito assim: se um pastor a quem foram dados gado e ovelhas para cuidar for culpado de fraude ou negligência com relação ao crescimento natural do rebanho, ou se ele vender os rebanhos por dinheiro, ele deverá ser então condenado a pagar ao proprietário 10 vezes mais que o valor das perdas. Desvios no rebanho eram recorrentes na época, e essa prática não é muito diferente do que acontece nas empresas de hoje, onde alguns diretores e gestores desviam recursos para benefício próprio, como o que aqui a gente presenciou no Brasil no escândalo da Petrobras, há alguns anos, em que vários diretores foram presos e condenados por fraude e corrupção. Os faraós e os nobres do Antigo Egito também não estavam a salvo dessa ação desses golpistas. Na época, quando um nobre morria, ele era embalsamado, uma espécie de ritual para a preservação do corpo e preparação para a vida eterna. Nessas cerimônias fúnebres, era tradição a pessoa ser enterrada com bens pessoais, alguns gatos também embalsamados, aves sagradas e outros objetos. Nos preparativos dessas cerimônias é que os golpistas atuavam. Pesquisas recentes descobriram que por volta do ano de 500 a.C., os golpistas fraudavam esses objetos sagrados, vendendo falsos gatos e outros animais já embalsamados e envolvidos num tecido para essas cerimônias de enterro. As múmias dos animais fraudulentas, na realidade, continham apenas gravetos e algodão. Em alguns casos chegaram a encontrar pedaços de ossos de outros animais. Espertos, nem os mais poderosos do mundo antigo estavam a salvo dos ardilosos estelionatários. Na Idade Média, era comum vendedores que diziam estar chegando da Terra Santa trazendo verdadeiros tesouros sagrados. Eles vendiam lascas de madeira a preços altíssimos, dizendo que eram pedaços da cruz de Jesus. Faziam a mesma coisa com espinhos, dizendo que era da coroa de espinhos da crucificação, além dos pregos e vários outros artigos. Esses vendedores diziam que esses objetos sagrados eram capazes de fazerem milagres, curar doenças e garantir um lugar no paraíso após a morte. O montante de madeira e pregos vendidos na Idade Média, com o rótulo de serem sagrados, é suficiente para encher um barco. Um desses pedaços de cruz foi até usado na coroa de um rei da época. Alguns padres da época ajudavam na venda desses objetos falsos, dando uma aparência de verdade por serem eles autoridades religiosas. Esses vendedores tinham, na verdade, acordo com esses padres, que confirmavam a história do vigarista para ficar com a parte dos rendimentos do golpe. Vários tipos de objeto entravam nesse mesmo tipo de fraude. Pedaços de ossos que supostamente pertenciam a santos mártires, que morriam pela causa do cristianismo, os chinelos que o próprio Jesus usava, os ossos do dragão que São Jorge matou. O Santo Graal, que foi usado na última ceia de Cristo, entrou nessa febre de relíquias, havendo vários espalhados por diferentes igrejas da Europa. Uma das relíquias mais famosas até hoje é o Santo Sudário, que supostamente foi usado para cobrir o corpo de Jesus após a sua crucificação. Ele está hoje em Turim, na Itália. E pesquisas nesse tecido mostram que ele não é datado de 2000
anos atrás. Na verdade, ele foi fabricado por volta do ano de 1300. Nos dias de hoje, ouvimos alguns termos que se referem a trapaças antigas, e uma delas é o conto do vigário. São várias as versões da origem do termo conto do vigário, mas o que todos guardam em comum é que tem como tema principal um golpe de esperteza e um vigário, que é uma espécie de padre. Uma das histórias mais conhecidas aconteceu ainda no século XVIII, envolvendo uma disputa entre os vigários das paróquias do Pilar e da Conceição, na cidade de Ouro Preto. No caso, os dois padres queriam a mesma imagem de Nossa Senhora. Um dos vigários, espertamente, teria proposto que amarrasse a santa a um burro que estava solto na rua. Pelo acordo, o animal seria solto na rua entre as duas igrejas. A paróquia para onde o burro fosse é que ficaria com a imagem. Então, o animal foi para a igreja do Pilar, que assim ganhou a disputa. Mais tarde, teria sido descoberto que o burro era do vigário da paróquia da igreja do Pilar, onde o animal já era acostumado a ir. Outra versão do conto do vigário diz que os golpistas tentavam tomar dinheiro dos inocentes usando a falsa história de uma herança que teriam ganho de um vigário, mas que para receber o dinheiro e os bens herdados, eles teriam que pagar várias taxas e outras quantias. Então, eles pediam dinheiro às vítimas com a promessa de devolver tudo o que emprestaram com generosos juros e prêmios. Depois que recebiam esse dinheiro, os estelionatários desapareciam e as vítimas ficavam no prejuízo. Há ainda uma história envolvendo ouro. Quando as minas de ouro de Minas Gerais estavam no auge, alguns escravos roubaram o ouro dos donos das minas e o vendiam clandestinamente aos vigários, pois esses padres eram receptadores do ouro roubado. Acontece que esses vigários pagavam muito pouco aos escravos que o vendiam. Segundo alguns pesquisadores, várias igrejas foram construídas e enfeitadas de ouro graças ao conto do vigário. Quem nunca ouviu que um conhecido é um picareta? Picareta é outro jargão conhecido que hoje é usado para definir aquela pessoa que finge que trabalha ou que finge que sabe alguma coisa. A palavra picareta e picaretagem provavelmente tem sua origem em romances picarescos da Espanha no século XVI. E é a figura do pícaro, que originalmente eram soldados esfarrapados, famintos e aventureiros, que no século XV vinham da Picardia, uma região da França. Mas em frente, o termo pícaro assumiu o significado de um tipo inferior de servo, sobretudo ajudante de cozinha, sujo, esfarrapado, mas também esperto e sem escrúpulos, que usa da mentira, dissimulação e malandragem para tirar proveito das situações. Além desses casos antigos, ainda há na literatura várias ficções antigas em que se baseiam as fraudes, golpes e trapaças. O conto de Chapeuzinho Vermelho, em que ela foi enganada por um lobo quando ele engoliu sua avó e se vestiu das roupas da velhinha para enganar a própria Chapeuzinho, fazendo com que ela se aproximasse para ser também devorada. Também tem a história do cavalo de Troia, em que os gregos, não conseguindo invadir a fortaleza dos troianos, fingem ser derrotados na guerra, se retiram do campo de batalha e deixam um gigantesco cavalo de madeira no lugar. Os troianos, pensando que venceram, levam o cavalo para dentro dos muros e festejam a vitória. Mas o que eles não esperavam é que esse cavalo dado de presente era, na verdade, uma armadilha. Haviam vários soldados gregos dentro do cavalo de madeira, que, ao anoitecer, saem de dentro do cavalo para abrir os portões da fortaleza e invadir a cidade que estava protegida pelos grossos muros. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e acione o sininho. Então, espertos, é esse o vídeo de hoje e fiquem atentos aos outros vídeos do canal.